Você já se perguntou por que algumas pessoas têm uma fé tão poderosa que opera milagres, enquanto outras falam com uma sabedoria que parece vir diretamente de Deus? A resposta está nos dons espirituais, capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para edificar a Igreja, glorificar a Cristo e avançar o reino de Deus na terra. A Bíblia revela em 1 Coríntios 12, 4 ao 7, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Os dons espirituais não são talentos naturais ou habilidades aprendidas, são ferramentas divinas distribuídas conforme a vontade do Espírito. Eles existem para que a Igreja, o corpo de Cristo, funcione em plenitude, suprindo necessidades, combatendo as trevas e revelando o poder de Deus ao mundo. Imagine uma comunidade onde alguns profetizam com precisão, outros curam enfermidades e outros ainda discernem espíritos malignos. Esse é o plano original de Deus para a sua Igreja. Mas por que isso é tão importante hoje? Porque vivemos em um tempo onde a fé superficial e o emocionalismo vazio muitas vezes substituem a verdadeira unção. Os dons espirituais nos lembram que o cristianismo não é uma religião de ritos vazios, mas de relação viva com o Espírito Santo. Eles provam que Deus ainda fala, cura e age, e que Ele quer usar você como instrumento. Seja para consolar um irmão com palavras de sabedoria, expulsar demônios ou anunciar o Evangelho com ousadia, os dons são a prova de que o sobrenatural está ao alcance daqueles que buscam em espírito e verdade. Nos próximos tópicos, vamos desvendar cada um dos 9 dons, como identificá-los em sua vida e os passos práticos para recebê-los. Porque uma coisa é certa: Deus não distribui dons por acaso. Eles têm um propósito eterno, e você foi chamado para fazer parte disso. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele estava lidando com uma comunidade cheia de fervor espiritual, mas também marcada por confusão e divisões. Era preciso trazer ordem ao caos, e é nesse contexto que surge um dos ensinamentos mais profundos sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, Paulo revela a origem divina dessas capacidades sobrenaturais, deixando claro que elas não são fruto do esforço humano, mas manifestações diretas do Espírito Santo. O capítulo começa com uma afirmação crucial. A respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Esta introdução solene mostra que compreender os dons não é opcional, é essencial para a vida cristã autêntica. Paulo então traça um contraste radical entre a adoração pagã, onde as pessoas eram guiadas para os ídolos mudos, e a ação do Espírito verdadeiro, que sempre glorifica a Jesus Cristo como Senhor. Aqui encontramos o primeiro princípio fundamental. Todos os dons espirituais autênticos têm sua origem no Espírito Santo, e seu propósito final é exaltar a Cristo. Não existe dom genuíno que não passe por esse crivo. Paulo desenvolve essa ideia usando a metáfora do corpo, mostrando que, embora haja diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações, há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus que opera tudo em todos. O versículo 7 é a chave hermenêutica para todo o capítulo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Esta declaração revela 3 verdades transformadoras. Primeiro, que os dons são distribuídos pessoalmente. Segundo, que são manifestações visíveis do Espírito. E terceiro, que tem um propósito comunitário, nunca para exaltação individual. Paulo então lista alguns dos dons: sabedoria, ciência, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. Mas o faz de maneira não exaustiva, sugerindo que o Espírito age com liberdade criativa. O que
Importa não é catalogar todos os dons possíveis, mas entender que um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Esta última frase, como quer, é revolucionária. Ela mostra que a distribuição dos dons não segue nossa lógica humana, mas a soberania divina. Não são nossos méritos que os conquistam, mas a graça de Deus que os concede. Ao mesmo tempo, como veremos nos próximos tópicos, a Bíblia também nos exorta a desejar ardentemente os melhores dons, mostrando que há uma cooperação entre a soberania divina e a busca humana. 1 Coríntios 12. Portanto, não é apenas um manual sobre dons espirituais, é um chamado à humildade, à unidade e ao serviço. Ele nos lembra que por trás de cada dom há um doador, e por trás de cada manifestação há um propósito maior: edificar o corpo de Cristo e glorificar seu nome. Essa verdade, compreendida em profundidade, muda completamente nossa maneira de buscar e exercer os dons espirituais. A Bíblia nos revela 9 dons espirituais específicos que o Espírito Santo distribui à Igreja, cada um com propósito único e poder transformador. Essas manifestações sobrenaturais não são lendas ou metáforas, são ferramentas reais que Deus concede aos seus filhos para cumprir missões específicas no reino. Em 1 Coríntios 12, 8 ao 10, Paulo descreve esses dons com clareza divina, mostrando como cada um opera de maneira distinta, mas sempre harmoniosa no corpo de Cristo. O primeiro grupo envolve dons de revelação, a palavra da sabedoria, a capacidade sobrenatural de aplicar o conhecimento divino a situações complexas, a palavra da ciência, o conhecimento miraculoso de fatos ocultos ou futuros dados por Deus, e o discernimento de espíritos, a habilidade de identificar a origem espiritual, divina, humana ou demoníaca, por trás de manifestações. Esses dons protegem a Igreja de enganos e guiam em decisões cruciais, como quando Pedro discerniu a mentira de Ananias e Safira. O segundo grupo compreende dons de poder. A fé especial é uma certeza sobrenatural que move montanhas, diferente da fé salvífica comum. Dons de curar é a capacidade de orar com eficácia divina para restauração física e emocional. E operação de milagres é a intervenções que suspendem as leis naturais, como quando Elias fez descer fogo do céu. Estes dons confirmam o Evangelho, como Jesus prometeu em Marcos 16, 17 e 18. O terceiro grupo contém dons de inspiração. A profecia, a mensagem espontânea de Deus em língua conhecida para edificar, exortar ou consolar. Variedade de línguas é a capacidade de falar em idiomas não aprendidos humanamente, seja de homens ou anjos, e interpretação de línguas é a tradução sobrenatural dessas mensagens. Esses dons, quando usados com ordem, trazem direção fresca do céu e alimentam a espiritualidade coletiva. Cada dom é como uma peça única em um grande quebra-cabeça divino. Alguns são espetaculares, como milagres, outros discretos, como discernimento, mas todos são vitais. O mesmo Espírito que capacitou os apóstolos a curar coxos e ressuscitar mortos é quem hoje distribui esses dons como lhe apraz. Eles não são troféus para exibição, mas armas para a batalha espiritual e ferramentas para a construção do reino. No próximo tópico, exploraremos como identificar qual desses dons Deus está colocando em suas mãos, porque acredite, Ele tem um ou mais deles reservados especialmente para você. Descobrir seu dom espiritual não é como fazer um teste de personalidade ou escolher uma profissão, é um processo de discernimento sagrado, que envolve intimidade com Deus, autoconhecimento bíblico e confirmação da comunidade cristã. A boa notícia é que o Espírito Santo não nos deixa na escuridão quanto aos dons que nos concedeu. Em Romanos 12, 6, Paulo afirma que temos dons diferentes segundo a graça que nos foi dada, e essa graça se manifesta através de sinais práticos em nossa jornada espiritual. O primeiro passo é examinar onde você
Naturalmente, abençoa outras pessoas. Os dons espirituais sempre produzem frutos visíveis. Você percebe que, quando ora pelos enfermos, muitos são curados. Sente uma unção especial para ensinar a palavra com clareza incomum? Recebe frequentemente sonhos ou visões que se cumprem? Essas são pistas do Espírito. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo lembra a Timóteo do dom que lhe foi reconhecido pelos anciãos, mostrando que muitas vezes outros veem em nós o que ainda não enxergamos claramente. Outro teste crucial é a paixão espiritual. Deus frequentemente coloca em nosso coração um desejo santo pelos dons que Ele quer que exerçamos. Se você é profundamente movido ao ver pessoas sendo libertas, pode ser um sinal do dom de discernimento. Se chora ao ouvir testemunhos de milagres, pode ser o dom de fé se manifestando. Filipenses 2,13 nos lembra que Deus é quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Esse querer inclui os anseios santos relacionados aos dons. A prova final vem através do exercício prático. Assim como um músculo se fortalece com o uso, os dons espirituais se tornam mais evidentes quando colocados em ação. Comece a orar pelos enfermos em sua célula, a compartilhar palavras de encorajamento, a buscar o dom de línguas, e observe como o Espírito responde. Em 1 Coríntios 14:1, somos exortados a procurar com zelo os dons espirituais, o que implica uma busca ativa, não passiva. Mas atenção, todo dom genuíno será confirmado pela palavra, pois nada contradiz as Escrituras, pela paz do Espírito, porque não traz confusão, e pelo fruto, que edifica outros e não alimenta o ego. Se você ainda tem dúvidas, faça como Davi. Peça a Deus para revelar. Converse com líderes espirituais maduros, peça feedback àqueles que você ministra. E, acima de tudo, esteja disposto a receber qualquer dom, mesmo os menos glamurosos. Porque no reino, o dom mais simples exercido com amor vale mais que o mais espetacular usado sem compaixão. E quando você descobrir seu dom, lembre-se, ele não é seu. É uma ferramenta emprestada pelo Espírito para servir, não para ser servido. A jornada para receber um dom espiritual começa com uma verdade muitas vezes negligenciada. Os dons não são prêmios por santidade alcançada, mas ferramentas para a santificação em progresso. A Bíblia apresenta um caminho claro, mas que exige mais do que mero interesse passageiro. Demanda uma postura contínua de coração aberto e mãos dispostas a servir. Em Tiago 4:2, encontramos um princípio fundamental: vocês não têm porque não pedem. Este pedido, porém, não é um ritual mágico, mas um processo relacional com o Espírito Santo. O primeiro passo prático é cultivar fome genuína pelas coisas do Espírito. Jesus declarou em Mateus 5:6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa fome se traduz em busca intencional, tempo gasto em oração específica pelos dons, estudo dedicado sobre o tema na palavra e disposição para sair da zona de conforto espiritual. O rei Salomão não recebeu sabedoria por acaso. Ele a pediu com um coração voltado para o povo. Da mesma forma, quando nossos motivos se alinham com o coração de Deus, para servir, não para ostentar, damos o ambiente ideal para o Espírito agir. A prática da obediência nas pequenas coisas abre portas para os dons maiores. Jesus ensinou em Lucas 16:10: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você deseja o dom de cura, comece orando sistematicamente pelos doentes à sua volta. Almeja a profecia? Discipline-se a ouvir atentamente a voz de Deus durante seus momentos de devoção. Os dons frequentemente surgem como extensão natural da fé em ação, como aconteceu com Estevão, que antes de operar grandes prodígios, servia às mesas com excelência. A santidade prática não compra os dons, mas cria o terreno fértil onde eles podem florescer. A imposição de mãos por ministros reconhecidos também aparece como via bíblica para receber dons, como quando Paulo recomendou a Timóteo: Não negligencies o dom que há em ti
e que te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Isso não significa que os dons só venham por essa via, mas mostra a importância da comunidade de fé no processo, um antídoto contra individualismo espiritual. Ao mesmo tempo, é crucial manter o equilíbrio. Nenhum método substitui a soberania do Espírito, que sopra onde quer. O segredo final está na perseverança. Receber um dom pode ser instantâneo, mas desenvolvê-lo é processo vitalício. Davi foi ungido rei antes de governar, mas precisou anos no deserto para estar pronto. Da mesma forma, quando os primeiros sinais do dom surgirem, uma palavra de conhecimento acurada, uma oração respondida de maneira incomum, nutra essa chama com humildade e prática constante. O Espírito se alegra em derramar seus dons sobre corações que os tratam como tesouros sagrados, não como troféus pessoais. Enquanto muitos buscam os dons pelo seu brilho exterior, os que realmente os recebem são os que entendem seu propósito eterno: glorificar a Cristo, não ao homem. Essa compreensão nos guarda dos perigos que cercam o uso dos dons. Tema que precisamos abordar com a mesma clareza bíblica que tem guiado nossa jornada até aqui. No fervor da busca pelos dons espirituais, muitos cristãos tropeçam em armadilhas sutis que podem transformar bênçãos em pedras de tropeço. A história da Igreja está repleta de exemplos onde o uso distorcido dos dons causou mais dano que edificação, desde os excessos emocionais na Igreja de Corinto até os falsos profetas que Jesus advertiu em Mateus 7, 22 e 23. O primeiro erro grave é confundir dons espirituais com talentos naturais. Uma pessoa pode ter habilidade inata para falar em público ou compaixão humana pelos enfermos, mas isso não significa que possua os dons de profecia ou cura. Os dons vêm exclusivamente do Espírito, não da genética ou treinamento humano, e sempre trazem consigo uma marca sobrenatural que transcende a capacidade natural. Outra armadilha perigosa é buscar os dons por motivações erradas. Tiago alerta: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando os dons são cobiçados para status ministerial, inveja espiritual ou projeção pessoal, tornam-se instrumentos vazios. O dom de línguas não foi dado para impressionar a congregação. A profecia não existe para controlar vidas alheias, e os milagres nunca devem ser usados como espetáculo, como Simão o Mágico descobriu quando tentou comprar o poder espiritual. O teste ácido é simples. Se o exercício do dom não leva as pessoas a amarem mais a Jesus e menos ao instrumento, algo está profundamente errado. Um equívoco igualmente danoso é a hierarquização indevida dos dons. A tendência humana de valorizar mais os dons espetaculosos, como milagres ou línguas, em detrimento dos menos visíveis, como serviço ou misericórdia, foi exatamente o que Paulo corrigiu em 1 Coríntios 12, 22 ao 24. O corpo de Cristo precisa tanto dos olhos quanto dos pés, tanto dos apóstolos quanto dos que exercem o dom de ajuda. Quando Esdras reconstruía o templo, os que carregavam os escombros eram tão necessários quanto os que colocavam as pedras preciosas. Ambos trabalhavam segundo a sua força. Desprezar qualquer dom é desprezar a sabedoria do Espírito que os distribuiu. O extremo oposto também é perigoso: usar a soberania divina como desculpa para a passividade espiritual. O Espírito distribui como quer. Não é licença para a negligência, mas lembrete da necessidade de dependência. Os servos da parábola dos talentos foram julgados não pelo dom em si, mas pelo que fizeram com ele. Enterrar o dom por medo, preguiça ou falsa humildade é tão grave quanto usá-lo de forma imprópria. E talvez o erro mais trágico seja separar os dons do fruto do Espírito, como se eficácia espiritual pudesse compensar a falta de amor, ou como se bondade bastasse sem poder para transformar vidas. Os dons sem caráter são como símbolos que retinem. O caráter sem os dons é como lâmpada debaixo do alqueire. Esses desvios, porém, não devem nos levar ao medo de buscar os dons, mas à sabedoria de fazê-lo nos moldes de Deus.
Afinal, quando usados corretamente, os dons espirituais produzem histórias que ecoam através dos séculos, como as que veremos a seguir, registradas nas páginas sagradas para nossa instrução e inspiração. As Escrituras estão repletas de histórias fascinantes que mostram como os dons espirituais transformaram circunstâncias impossíveis quando colocados nas mãos de servos fiéis. Um dos exemplos mais marcantes é o de José, que exercitou o dom de interpretação de sonhos de maneira tão precisa que alterou o curso de nações. Quando diante de Faraó, não foi sua inteligência natural, mas uma revelação sobrenatural que trouxe a solução para os 7 anos de fome. O que impressiona não é apenas a precisão da interpretação, mas como José usou seu dom para salvar vidas, inclusive da família que o havia traído, mostrando que os dons alcançam seu ápice quando unidos ao caráter de Cristo. No Novo Testamento, Estevão se destaca como homem cheio de fé e do Espírito Santo, cujo ministério combinava sabedoria sobrenatural e operação de milagres. Seu dom de eloquência ao pregar era tão poderoso que seus opositores não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Mas o auge de seu ministério veio no momento do martírio, quando exercitou o dom de discernimento espiritual para ver os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão nos ensina que os dons não são armas para triunfos pessoais, mas ferramentas para glorificar a Cristo até nas situações mais extremas. A profetisa Ana, mencionada brevemente em Lucas 2:36 ao 38, demonstra como um dom aparentemente simples pode ter impacto eterno. Seu ministério de oração e jejum no templo, exercido por décadas, a capacitou a reconhecer o Messias ainda bebê, enquanto outros passavam despercebidos. Seu dom de discernimento espiritual a permitiu identificar a salvação de Israel nos braços de Maria. Seu exemplo desafia nossa impaciência moderna. Os dons muitas vezes amadurecem em silêncio antes de florescerem no momento divinamente designado. Filipe, o evangelista, mostra a combinação dinâmica de vários dons em ação. Após um ministério de milagres em Samaria, foi guiado sobrenaturalmente para encontrar o eunuco etíope, onde seu dom de ensino brilhou ao explicar as Escrituras. Atos 8:35. O texto relata que após batizar o eunuco, Filipe foi arrebatado pelo Espírito, evidência clara de que os dons operam em perfeita sintonia com a direção divina, não como habilidades controláveis pelo homem. Essas histórias não são registros arqueológicos de uma era passada, mas padrões para hoje. Cada exemplo bíblico nos convida a perguntar: como meus dons podem ser usados para impactar minha geração, como José, Estevão, Ana e Filipe impactaram as deles? A resposta começa quando compreendemos que os dons não são fins em si mesmos, mas meios para cumprir o propósito maior de edificar a comunidade de fé e alcançar os que ainda não conhecem a Cristo. O verdadeiro teste de qualquer dom espiritual não está em sua manifestação espetacular, mas em sua capacidade de construir pontes entre os corações humanos e o coração de Deus. Quando Paulo afirma que os dons são dados para o proveito comum, ele estabelece um princípio eterno. Seu dom só alcança plenitude de significado quando transborda em benefício para o corpo de Cristo e para os que ainda não o conhecem. O dom de línguas, por exemplo, pode edificar pessoalmente, mas ganha dimensão comunitária quando acompanhado de interpretação, transformando-se em mensagem poderosa para a congregação. Da mesma forma, o dom de serviço, aparentemente simples, torna-se instrumento divino quando exercido com amor, provendo necessidades práticas que abrem portas para o Evangelho. Na prática, usar bem os dons começa pelo reconhecimento humilde de que eles funcionam melhor em conjunto. Um culto equilibrado precisa tanto daqueles que trazem palavras de sabedoria, quanto dos que organizam as cadeiras, tanto dos que oram pelos enfermos, quanto dos que preparam a ceia. A beleza da igreja primitiva estava justamente nessa sinfonia de dons. Alguns traziam profecias, outros distribuíam alimentos, e o resultado era que crescia a palavra de Deus,
e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Seu dom, por mais discreto que pareça, é parte essencial dessa orquestra divina. Para evangelizar eficazmente, os dons precisam ser contextualizados sem serem diluídos. O mesmo Paulo que operava milagres em Éfeso adaptava sua abordagem em Atenas, usando o dom de sabedoria para conectar o evangelho à cultura local. Isso nos ensina que os dons não são receitas prontas, mas ferramentas flexíveis nas mãos do Espírito. Se você tem dom de ensino, pode criar pontes intelectuais. Se tem dom de misericórdia, pode demonstrar o amor cristão em ações concretas. Se tem dom de fé, pode inspirar outros a crerem no impossível. O importante é que, em todos os casos, Cristo seja exaltado, não os dons em si. Um aspecto frequentemente negligenciado é que os dons se fortalecem no serviço oculto antes de brilharem publicamente. Davi desenvolveu sua habilidade de liderança cuidando de ovelhas no deserto. Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus no silêncio do pastoreio. Da mesma forma, seu dom de intercessão crescerá nas vigílias solitárias. Seu dom de aconselhamento se aprimorará nas conversas discretas. A igreja é edificada não apenas pelos grandes momentos no púlpito, mas pelas incontáveis expressões cotidianas dos dons espirituais. Uma palavra oportuna, uma oração sincera, um gesto de acolhimento. O desafio final é manter os dons sempre conectados à fonte. Assim como a vara de Arão floresceu para confirmar seu chamado, nossos dons devem produzir vida, não confusão, divisão ou ostentação. Quando exercidos com integridade, eles se tornam linguagem que o mundo incrédulo pode não entender intelectualmente, mas não pode negar espiritualmente. Afinal, foi vendo o amor dos irmãos que o mundo reconheceria os discípulos de Jesus. Amor esse que encontra nos dons espirituais sua expressão mais autêntica e poderosa. Essa verdade nos leva ao cerne da questão. Mais importante do que possuir dons extraordinários é permitir que eles nos transformem em instrumentos extraordinários nas mãos de um Deus que ainda hoje escreve histórias com aqueles que se dispõem a ser canais de sua graça. Diante de tudo o que exploramos, surge uma verdade inegável. Você não está lendo estas palavras por acaso. O mesmo Deus que equipou Davi com coragem, que deu a Ester graça para seu momento decisivo e que capacitou os discípulos a transformarem o mundo, hoje olha para sua vida com um propósito semelhante. Em Jeremias 1:5 o Senhor declara: Antes que eu te formasse nos ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei. Essa consagração inclui os dons espirituais necessários para cumprir sua missão única no reino. O que pode parecer apenas um estudo teórico sobre dons é, na realidade, um convite pessoal do Espírito Santo para você entrar em uma nova dimensão de serviço e impacto espiritual. Este não é o momento para dúvidas ou hesitações. As Escrituras mostram repetidamente que Deus escolhe os instrumentos mais improváveis para manifestar seu poder. Moisés, que alegava incapacidade de falar, tornou-se voz poderosa de libertação. Pedro, o pescador impulsivo, foi transformado em rocha da igreja primitiva. A questão nunca foi a capacidade humana, mas a disponibilidade em ser usado. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Seu dom espiritual, seja qual for, não é sobre sua habilidade, é sobre a glória de Deus se manifestando através de suas fraquezas. O próximo passo é prático e imediato. Comece hoje mesmo a orar com ousadia, como os discípulos no cenáculo que esperaram pelo Pentecostes. Coloque-se à disposição em sua comunidade de fé, mesmo nas pequenas oportunidades. Esteja atento aos momentos em que o Espírito Santo sussurrar ao seu coração para orar por alguém, compartilhar uma palavra ou agir com fé incomum. Lembre-se que os dons se revelam no movimento. Assim como o maná do deserto não podia ser armazenado, mas precisava ser recolhido diariamente, sua jornada com os dons espirituais
será marcada por dependência contínua e obediência passo a passo. Não subestime o que Deus quer fazer através de você. A viúva de Sarepta não imaginava que sua última porção de farinha sustentaria um profeta. O jovem com 5 pães e 2 peixes não sonhava que seu lanche alimentaria milhares. Da mesma forma, quando você entregar seus poucos recursos espirituais nas mãos de Jesus, Ele os multiplicará, além de qualquer expectativa. O Espírito Santo está pronto para derramar seus dons com generosidade. Falta apenas nossa disposição em receber e exercer com fidelidade. Esta não é uma conclusão, mas um começo. Não um ponto final, mas o primeiro passo de uma jornada onde cada dia é nova oportunidade para experimentar o sobrenatural em sua vida comum. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e, se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.